É com muita satisfação que nós recebemos todos vocês em mais um evento promovido pelo Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Cívico. Criado pela Diretoria Cultural há 2 décadas, o Núcleo de Cultura Árabe vem, ao longo de sua existência, divulgando e promovendo a rica cultura árabe em suas diversas formas, através de palestras, sessões de cinema, exposições, lançamentos literários e outros eventos, todos com entrada franca, estando, portanto, acreditamos, inseridos no calendário cultural paulistano. Assim, hoje temos a honra de receber em nossa casa o professor Ayman Esmandar, que proferirá a palestra Síria no museu. Essa palestra já estava marcada bem antes do Louvre ser assaltado, que foi na semana passada. Não foi coincidência, não. Eu gostaria de respeito para com o governo francês, porque se lá eles deixaram entrar aqui, o nosso deixa queimar o museu inteiro. Que após a palestra teremos um espaço para perguntas da plateia. Eu gostaria de, com a sua licença, comentar sobre o senhor Ayman Esmandar, nosso colega de academia. É com muita satisfação que nós recebemos todos vocês em mais um evento promovido pelo Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Cívico. Criado pela Diretoria Cultural há 2 décadas, o Núcleo de Cultura Árabe vem, ao longo de sua existência, divulgando e promovendo a rica cultura árabe em suas diversas formas, através de palestras, sessões de cinema, exposições, lançamentos literários e outros eventos, todos com entrada franca, estando, portanto, acreditamos, inseridos no calendário cultural paulistano. Assim, hoje temos a honra de receber em nossa casa o professor Ayman Esmandar, que proferirá a palestra Síria no museu. Essa palestra já estava marcada bem antes do Louvre ser assaltado, que foi na semana passada. Não foi coincidência, não. Eu gostaria de respeito para com o governo francês, porque se lá eles deixaram entrar aqui, o nosso deixa queimar o museu inteiro. Que após a palestra teremos um espaço para perguntas da plateia. Eu gostaria de, com a sua licença, comentar sobre o senhor Ayman Esmandar, nosso colega de academia. É com muita satisfação que nós recebemos todos vocês em mais um evento promovido pelo Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Cívico. Criado pela Diretoria Cultural há 2 décadas, o Núcleo de Cultura Árabe vem, ao longo de sua existência, divulgando e promovendo a rica cultura árabe em suas diversas formas, através de palestras, sessões de cinema, exposições, lançamentos literários e outros eventos, todos com entrada franca, estando, portanto, acreditamos, inseridos no calendário cultural paulistano. Assim, hoje temos a honra de receber em nossa casa o professor Ayman Esmandar, que proferirá a palestra Síria no museu. Essa palestra já estava marcada bem antes do Louvre ser assaltado, que foi na semana passada. Não foi coincidência, não. Eu gostaria de respeito para com o governo francês, porque se lá eles deixaram entrar aqui, o nosso deixa queimar o museu inteiro. Que após a palestra teremos um espaço para perguntas da plateia. Eu gostaria de, com a sua licença, comentar sobre o senhor Ayman Esmandar, nosso colega de academia. É com muita satisfação que nós recebemos todos vocês em mais um evento promovido pelo Núcleo de Cultura Árabe do Esporte Clube Cívico. Criado pela Diretoria Cultural há 2 décadas, o Núcleo de Cultura Árabe vem, ao longo de sua existência, divulgando e promovendo a rica cultura árabe em suas diversas formas, através de palestras, sessões de cinema, exposições, lançamentos literários e outros eventos, todos com entrada franca, estando, portanto, acreditamos, inseridos no calendário cultural paulistano. Assim, hoje temos a honra de receber em nossa casa o professor Ayman Esmandar, que proferirá a palestra Síria no museu. Essa palestra já estava marcada bem antes
do Louvre ser assaltado, como foi na semana passada. Não foi coincidência, não. Eu gostaria de respeito para com o governo francês, porque se lá eles deixaram entrar aqui, o nosso deixa queimar o museu inteiro. E após a palestra, teremos um espaço para perguntas da plateia. Eu gostaria de, com a sua licença, comentar sobre o senhor Aimans Mandar, nosso colega de academia. Possui a graduação em Belas Artes em 94, o mestrado na mesma área em 2003 e doutorado em História da Arte em 2009, todos pela mesma Universidade de Damasco. Ele realizou o pós-doutorado em História Recente pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 2021 e atualmente é pós-graduando em Antiguidade na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele publicou diversos artigos em revistas científicas e acadêmicas, além de lançar, em setembro de 2024, o seu primeiro livro em língua portuguesa, intitulado Síria, Culturas, Civilizações, Estados, Reinos e Impérios, com o apoio do Núcleo de Cultura Árabe do Clube Sírio, em São Paulo. Ele realizou diversas exposições de arte em diferentes países, tendo suas obras presentes em coleções particulares em museus ao redor do mundo. Ele participou da produção de vários documentários sobre arte e arquitetura da antiguidade, incluindo o filme sobre o arquiteto sírio-romano Apolodoro de Damasco, premiado com a medalha de prata no Festival de Documentário no Egito. Ele integra ainda missões arqueológicas em sítios históricos da Síria, como a antiga cidade fenícia de Amrit, localizada na costa mediterrânea e datada do século VI a.C., e o convento de Santo Mar Elian al-Sharqi, que remonta ao século IV a.C. Ele ainda tem experiência nas áreas de antiguidade, história da arte e arqueologia, com ênfase em culturas e artes da antiguidade, e principalmente durante as idades do bronze e do ferro no Oriente Antigo, e ainda a arqueologia da Idade Clássica no Oriente Antigo. É membro de grupos de pesquisa em História e do Laboratório de História das Migrações e da História Recente, ambos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e do Grupo de Pesquisa Cultural, Material, Antiguidade e Cotidiano da Universidade Federal da Bahia. Ele ainda atua como professor, ministrando aulas, palestras e cursos de extensão em diversas universidades e ainda participa do projeto. Seu trabalho concentra especialmente na história antiga, nas artes dos reinos das idades do Bronze e do Oriente Médio, bem como nas cidades e estados fenícios do Mediterrâneo Oriental. Eu gostaria de registrar ainda a presença da professora Claude Rajab, que estará presente aqui nessa tribuna para falar sobre a presença árabe na cultura da Europa, no dia 29 de novembro, ao qual todos estão convidados. Por favor, professor Aimar. Obrigado. Antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Núcleo da Cultura Árabe pelo convite e também expressar minha gratidão pela presença de cada um de vocês. A palestra propõe uma visita panorâmica ao Departamento de Antiguidade do Museu do Louvre, em Paris, com destaque especial para o Departamento de Antiguidades Orientais, onde se encontra um valioso acervo de artefatos e objetos provenientes de territórios sírios. Logo na entrada do Departamento de Antiguidade há uma placa com inscrição O Berço da Humanidade, que resume bem a importância dessa coleção. O acervo, composto por milhares de peças de antigo Oriente Médio, abrange principalmente as regiões da Síria, Mesopotâmia e Egito. O conteúdo dessa palestra concentra-se na análise dos artefatos sírios, pertencentes a três reinos antigos, além de obras relacionadas ao Império Assírio. Primeiro reino Mari, terceiro milênio antes de Cristo, e o Ugarit, segundo milênio antes de Cristo, reino de Palmira entre primeiro e terceiro século depois de Cristo, Império Assírio, século 8 antes de Cristo. Adicionalmente, será apresentada uma síntese história sobre o Museu do Louvre. A gente vai começar com a história do Louvre. O Museu do Louvre, como todo mundo sabe, guardião de algumas das maiores relíquias da humanidade, abriga um acervo precioso extraordinário
que testemunha milênios de história e civilizações. Essa coleção que encontramos as raízes do mundo como nós conhecemos, o nascimento de letras, escrita, as primeiras cidades, os códigos de leis, os impérios que lançaram as bases da cultura humana. Nesta jornada, exploraremos o primeiro alfabeto da história, o alfabeto de Ugarit, o afresco do Palácio Real de Mari, terceiro milênio antes de Cristo, com suas esculturas de mármore e alabastro, os magníficos relevos funerários de Palmira, além de imponentes touros alados assírios que guardavam o palácio do imperador assírio Sargão II. Cada peça desta coleção é um fragmento de um vasto mosaico, um elo direto com as sociedades que moldaram os conceitos de poder, divindade e vida cotidiana. Mais do que simples objetos ou artefatos, são narrativas silenciosas de um passado vibrante, aguardando o momento de revelar suas vozes e história. Como entrada, a gente vai falar a história sobre o Museu do Louvre, porque ele tem história de 800 anos. Começou como castelo, chegou para um palácio, depois o museu em 1793. Primeiro, Síria no Museu do Louvre, a coleção de artefatos sírios no Louvre. A gente vai falar uma breve história do Museu do Louvre, em Paris. A coleção do Oriente Antigo, o berço da humanidade. Depois a coleção de Mari, terceiro milênio antes de Cristo. A coleção de Ugarit, segundo milênio antes de Cristo. A coleção de Palmira, primeiro, terceiro século depois de Cristo. A coleção de Assírio, a história e construção do Museu do Louvre. Sobre de castelo medieval ao Museu Internacional. O Museu do Louvre começou como castelo. O Filipe II Augusto, ele construiu esse castelo medieval para proteger a cidade de Paris. Todo mundo sabe, cidades antigas têm muralhas. Ele construiu um castelo, uma fortaleza para apoiar e proteger a cidade de Paris perto do rio Sena. Ele começou esse projeto, essa cidade de Paris, essas muralhas dela, o castelo medieval fica aqui. Até hoje em dia, se a gente visitou o palácio, visitou o Museu do Louvre, lá embaixo ainda tem as bases do castelo de Filipe Augusto, que foi construída nesse lugar. Fortaleza medieval de Filipe Augusto, 1200. Na verdade, ele começou em 1190 a construção. E depois nós temos esse muro, a cidade, logo a cidade de Paris aumentou do tamanho, até ficou o Palácio do Louvre ficou no meio da cidade de Paris. Carlos V, 1364 até 1280, o Palácio do Louvre de Carlos V, ele transformou o castelo para residência para ele. E fez grande mudança. Depois nós temos Henrique II, reinado de 1546 até 1559. Ele construiu mais muralhas ao redor, aumentou o tamanho em 1559. Depois, a viúva dele, quando ele morreu, nós temos Catarina de Medici. Catarina de Medici construiu um palácio chamado Palácio das Tulérias, fora de muralhas do castelo do palácio, que virou palácio naquela época. Ele construiu ele é muito famoso, mas foi destruído depois queimado. Mas ela também construiu jardins para uso pessoal. Depois, Catarina de Medici, nós temos Henrique IV, reinado de 1572 até 1610. Esse fez uma grande construção. Olha aqui, essa do Palácio do Louvre construiu uma grande galeria para fazer conexão entre Palácio das Tulérias com o Palácio do Louvre. Esse 460 metros foi a maior construção na história da França. Os franceses nunca viram essa obra desse tamanho, 460 metros, Nilo do Rio e a frente. Ele fez a conexão com o Palácio das Tulérias. Depois nós temos Luís XIV, reinado de 1643 até 1715. Luís XIV continuou a construção de palácio, aumentou o tamanho desse Palácio das Tulérias.
e adicionou essa parte. Ele, depois, em Luís XIV, ele deixou o Palácio do Louvre e construiu Versailles. Todo mundo sabe, é o Palácio de Versailles, o Palácio do Governo francês. E deixou o Louvre sem funcionamento oficial. Ele só sempre deixou. O que aconteceu no Louvre? O Louvre virou, essa grande galeria do Louvre virou um lugar para a academia de artes, para artistas e escultores durante longo tempo. Depois a Revolução Francesa, 1789, intacto, mas eles não fizeram nada, não construíram nada de parte. E essa parte de Palácio das Toleiras, aqui, está funcionando. Palácio das Toleiras virou sede para poder, sede do exército francês durante essa Revolução Francesa. Desde agosto de 1793, a inauguração do Museu do Louvre. Ele virou museu. Ele começou medieval, 1200, quase 60 anos, virou um museu, fez uma grande inauguração, especialmente na grande galeria de 460 metros. Agora, Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte fez uma grande obra de construção, especialmente nessa parte, foi construído ali. E Napoleão Bonaparte invadiu toda a Europa e enriqueceu bastante o Museu do Louvre. Roubou, por causa de guerras, roubou várias obras de arte, esculturas, pinturas, e enriqueceu. Até os franceses chamaram o Museu do Louvre como Museu do Napoleão. Só até ele reinou entre 1804 até 1814. E, ao mesmo tempo, no Oriente Médio, todo mundo lembra a invasão do Egito, a descoberta da língua hieroglífica do Egito, também muitos artefatos, estátuas e túmulos egípcios foram levados para a França, para enriquecer o museu. O museu cada vez tem coleção mais importante. Essa é uma imagem de grande galeria. Nós falamos sobre a grande galeria que foi construída do Henrique II, de Palácio das Toleiras. Palácio das Toleiras aqui no fundo. Esse desenho de 1610, do Louis Passon. Essa vista completa do Palácio do Louvre e das Toleiras em 1852. Brown University Library. Essas obras de arte, mas está documentando prédios importantes. Napoleão III reinado entre 1852 a 1870. Napoleão III, ele intensificou as obras de construção e duplicou o tamanho do Louvre. Essas todas as obras foi ele quem fez. O Museu do Louvre chegou ao ponto máximo durante Napoleão III. Esse Napoleão III, a coleção de joias que foi roubada, pertence a ele e a mulher dele. Depois, incêndio no Palácio das Toleiras em 1871. Esse foi destruído completamente durante uma guerra entre exércitos e guardas nacionais em Paris. Mas, felizmente, mais de 600 prédios importantes em Paris foram destruídos completamente durante essa guerra de 1861, ficou 10 dias. E depois, felizmente, que o Museu do Louvre e a coleção dele não aconteceu nada. Só o Palácio das Toleiras foi destruído e ficou alguns anos. Depois, tiraram todas as ruínas do Palácio das Toleiras e ficasse passo aperto. Chegamos até 1989. O François Mitterrand, ex-presidente da França, escolheu um arquiteto sino-americano, chama Ming Pai, para fazer um projeto que pode fazer ligação com a história do Museu do Louvre com o mundo contemporâneo. Esse arquiteto sugeriu uma ideia para construir uma pirâmide de vidro, porque o Museu do Louvre tinha problemas de acesso e problemas de circulação de pessoas. O visitante do museu, cada vez mais, só tem grande problema para acessar todas as alas do museu. Quando essa obra começou, já fez uma grande polêmica, um grande escândalo na imprensa francesa ou mundial. Ninguém gosta ou aceita a ideia. Acham uma coisa pode desformar o Museu do Louvre, que é um prédio de 800 anos, como uma coisa contemporânea. Mas, com o tempo,
esse ponto mais visitada e mais fotografada em toda a França. E esse é o arquiteto moderno em algumas especificações sobre a pirâmide do Louvre, símbolo da modernidade, porque ele é feito de aço e vidro, sabe? Aço e vidro, materiais principais para a construção atuais. Segundo, feita de vidro e metal. Esse vidro que foi construído é vidro especial, foi produzido em alta tecnologia para chegar a ponto máximo de transparentes. É o aço inoxidável. E luz natural. Quem visitou o Louvre sabe, a entrada principal do Museu do Louvre, abaixo da pirâmide, com luz natural completa. E a polêmica que nós falamos, a polêmica ferida moderna, foi destacado até o projeto terminou. Mas foi uma grande mudança porque facilitou bastante o acesso e circulação de pessoas. Quem visitou o Museu do Louvre faz muito fácil para entrar das alas, muito fácil para cruzar, muito fácil. Até o mapa do Louvre ficou muito fácil para usar esse mapa dele, baseado nas proporções de pirâmide de egípcio. Esse de 26 metros, 25, é mesmo proporções de pirâmide de Gizeh. No Egito, ele tem a mesma forma, mas com escala menor. Um ponto central, agora o ponto mais visitado em todo Paris, inspiração para o cinema e a literatura. Todo mundo, não sei quantas pessoas de vocês leram a obra de Dan Brown, Código da Vinci. Código da Vinci foi uma grande obra que fazia uma promoção gigantesca no mundo inteiro sobre a pirâmide de vidro no Museu do Louvre. Ele, como ele falou, sabe, ele é um mestre em usar coisas verdadeiras como símbolos e criar conspiração. Ele diz que lá embaixo tem o túmulo da Maria Madalena. O lugar ficou, as pessoas que ficou louco para visitar. A inspiração do cinema, que especialmente a obra dele, Dan Brown, Código da Vinci, também tem obras de arte que foram mencionadas no livro dele. Tudo está no livro, tudo está no Museu do Louvre. Um feito de engenharia, porque é uma obra extraordinária. Quem visitou ele vai achar esse grandiosa, uma obra grandiosa mesmo. A pirâmide está em 21,6 metros de altura e composta por 673. Dan Brown, no livro dele, falou não, o número de painéis de vidros e triângulos de vidro são 666, ou o número de pista, o número de diabo. Até muitas pessoas acreditam que esse número de que o livro, a administração do livro falou que o número é 673, não é verdadeiro, mas mesmo o Museu do Louvre várias vezes na revista falou é número verdadeiro. Painéis de vidro, 603 los angulares e 70 triângulos de vidro. Mas outra coisa que eles... O Dan Brown mesmo, esse lugar, outra pirâmide, chama pirâmide invertida. É um lugar secreto no museu. Dan Brown, ele falou sobre esse, que o corpo de Madalena está aqui, lá embaixo sabe esses símbolos desses triângulos? É um símbolo muito importante nas pessoas de esotérica, que pensa sobre a relação entre homem e mulher, entre Deus e homem. Ele falou, esse lugar, ele falou também que existe um desenho de flor ao redor. Eu fiquei 5 vezes atrás, não encontrei nada. Mas o pensamento de arquiteto é um pensamento maravilhoso porque ele deu mais interpretação. Olha, esse invertido a quase 7 metros. Primeiro, essa fita de pedra ou granito. É o material principal na construção da antiguidade no Egito, especialmente no Egito. Esse de vidro é aço, de modernidade contemporânea. Entre antiguidade e modernidade. Essa é a nova interpretação. Mas ele falou, até no livro e no cinema, no filme de cinema, Robert Langdon falou, ele joelhou aqui na última cena do filme e confirmou que Maria Madalena está aqui. Atualmente, tem muitas pessoas tem peregrinos, acham que é um lugar verdadeiro e tem peregrinação. Eu vi várias pessoas fazendo coisas lá.
Vamos agora entrar na pirâmide invertida. A pirâmide invertida é uma estrutura de vidro suspensa do ponta-cabeça, localizado no carrossel do livro. Ela foi concluída em 1990, 4 anos depois. Em 1993, 4 anos após a pirâmide principal. Também foi projetada pelo arquiteto Ming Pai. Altura cerca de 7 metros, painéis de vidro, 84 losangos e 24 triângulos. Função deixar passar luz natural. Claraboia, ela funciona como uma claraboia, né, para subsolo criar um ponto de referência. Esse como foi fazer. Esse é o Louvre atual. Show. Podemos. Essa por dentro. A entrada principal. Fica, Tá aí. fica mais para a esquerda. Fica mais para lá. Então, A entrada principal do Museu do Louvre. Agora, para o departamento, a gente entra na entrada principal, tem 3 alas. Uma das alas tem o departamento de antiguidade oriental do Museu do Louvre. Só tem escada rolante, escada normal para chegar. Essa é a entrada para 3 sentidos. Um lugar. Só a gente vai começar. Essa é a antiguidade. Esse é o Oriente Médio. Todo o Oriente Médio. A gente vai falar sobre esses 3 reinos. Mari, 3º milênio antes de Cristo. Ugarit, 2º milênio antes de Cristo. Palmira, entre 1º e 3º século depois de Cristo. Esse mapa de Síria, essas 3 cidades. Ugarit, na costa mediterrânea da Síria. Palmira, quase no meio do território sírio, na beira de deserto aqui, parte. Mari. Agora, Mari, 2.900 anos antes de Cristo até 1759. A Mari começou a descoberta de Mari pela missão arqueológica francesa em 1933 por André Parot. André Parot, o chefe da missão arqueológica francesa, ele é um dos diretores gerais do Museu do Louvre. Ele trabalhava entre 1933 até 1989. Quase passou a vida inteira na Síria, na sede. Descobriu essa cidade maravilhosa de Mari, que remonta a 3º milênio antes de Cristo. E o mais importante, mais descobertas, porque em 1933 Síria era sob mandato francês. Só autoridades francesas levaram quase todas as descobertas entre 1933 até 1946 para a França. Por isso nós temos um departamento grande, obras, estátuas e vários objetos, artefatos de Cidade de Mari. Cidade de Mari era uma cidade redonda, completamente redonda, quase 1 quilômetro e 800 metros. Está aí Acrópolo e Necrópolo. Acrópolo, a parte mais alta na cidade, onde encontraram o Palácio de Zemrelin, um dos palácios mais famosos na história da antiguidade, porque até esse palácio foi mencionado em vários registros, em vários outros reinos, como obra arquitetônica super maravilhosa. Até tem troca de mensagem entre reis para organizar visita para esse palácio. Também eles conseguiram fazer um canal gigantesco de 8 quilômetros do rio Eufrates para penetrar a cidade. Para, primeiro, proteger a cidade contra enchente no verão, enchente no verão. Também para construir portos e controlar o comércio no rio Eufrates, que passa para a Síria, para sul na toda a Mesopotâmia. É uma ideia ideal, genial, fez uma construção de canal grande de 8 quilômetros, penetrar a cidade redonda. Também nós temos poço de água ao redor da cidade, ser bem protegida contra qualquer invasão. Todas essas informações estavam no tablete de argila. Eles descobriram o arquivo real da cidade de Mari, quase milhares de textos. Mostraram informações detalhadas sobre o 3º milênio antes de Cristo entre os reinos, diplomacia, comércio, relações. A descoberta de Mari, como nós falamos, objetos. O mais importante, esse Acrópolo, o ponto mais alto, nós temos muralhas fora, muralhas exteriores e muralhas dentro. Esse palácio é o complexo de templos e palácios reais. Essas todas estão no Museu do Louvre projetado. Esse é André Parot, no meio. Ele tem 2 livros sobre Mari. Esse ainda vivo, ele já faleceu há muito tempo. Esse é Claude André Marigon, que ele está trabalhando, já tem
publicou 3 livros também sobre Mari. Agora a Mari, por causa do que está acontecendo na Síria, já foi abandonada completamente. Ninguém sabe. Esse, o nosso amigo, esse André Parot, quando ele jovem, ele está, André Parot, unearthing the head of Ibn. Ibn, essa estátua foi descoberta. Essa estátua foi descoberta na sala 20 do templo de grande deusa chamada Ashtar, mas separado, a cabeça num lugar, o corpo no outro lugar. Mas foi essa feita de alabastro, esse tipo de roupas religiosas, chama conax, estava todas pessoas com posição alta, e tem material de alabastro, olhos de concha e lápis lazuli. O nome dele, essa na foto minha no Museu do Louvre, ele tem dimensões dele, altura 52,5, largura 20, profundidade de 30 centímetros, peso incluído cerca de 32,5 quilômetros. Esses hábitos que antigamente nos templos de Ashtar, de Baal, no terceiro milênio, no segundo milênio antes de Cristo, as pessoas com alta posição esculpiram umas estatuinhas com o nome deles e colocaram no templo na frente da deusa, para falar que estamos sempre na frente de você para ajudar. Quem vai pedir, como hoje em dia as pessoas no templo colocaram fotos, naquela época eles fizeram uma estátua de pessoa com olhos abertos, que está olhando para a deusa, esperando a ajuda dela. Esse nome dele está escrita na uma placa da estátua. A estátua é importantíssima, porque tem posição de oração, essa posição de oração, olhos abertos, confiança na deusa, e também esse movimento. É uma obra de arte que resume a arte musicotâmica, a sírio musicotâmica. Por isso é muito importante para estudos. A segunda mais importante descoberta chama essa pintura de 4 metros por 1,7 metro. Essa pintura de afresco chama Investidura de Rei Zemerlin. Rei Zemerlin é um dos reis, a dinastia Zemerlin, a dinastia mais famosa no registro e no arquivo real do reino de Mari. Essa investidura de rei foi colocada na entrada do salão principal do trono do Zemerlin. Vou mostrar para vocês detalhes sobre isso. Claro, por causa de 5.000 anos, sabe, tá aí grande, mas dá para entender o que está acontecendo dentro dessa. Essa como é essa? Nós temos, por exemplo, Zemerlin, nesse ponto, o rei Zemerlin, a deusa Ashtar, deusa de guerra, com a deusa auxiliares, Nanshubar, o vice de Ashtar. Nós temos aqui, parece, na cena principal, nós temos 3 cenas. Essa parte igualzinho a essa parte. Mas nessa cena nós temos 2 deusas de água e tem arco de água, que significa o rei Zemerlin ficou no céu, entrou no arco de água para chegar na frente do Ashtar, a deusa Ashtar. No todo cena único, seres humanos na cena só o rei Zemerlin. Ele está recebendo esses 2 pontos anel e pastel, que significa símbolos de poder, para falar para todo o povo que ele tem poder divino da deusa de Ashtar, que é a deusa de Ashtar que colocou ele rei dessa cidade. Aqui ao lado nós temos chama criaturas fantásticas, com corpo de leão ou corpo de touro, com asa de águia e cabeça de seres humanos. Cabeça de seres humanos simboliza sabedoria, corpo de touro significa poder e ala significa velocidade. Essa cena, talvez, segundo alguns estudos, que essa primeira ideia sobre paraíso. Primeira ideia sobre paraíso, que é paraíso e encontro entre seres humanos e deusa ou deuses no céu. Essa é uma imagem, mostra como ela era, como rei Zemerlin. Essa imagem baseada principalmente sobre artefatos e informações históricas. Essa na sala de Mari, nós temos vários tipos de molde. Eles fizeram esse molde, mas não molde para pão. Imagina, esse molde, hoje em dia nós temos pão de forma. Esse pão
ele tem forma de leão, ou forma de mulher, ou forma de peixe. São várias formas de pão. Só para a realeza. E até pratos, esse aqui. O pão vai sair do forno com forma de peixe. Esses textos, assim na sala com vários artefatos são importantíssimos para estudos arqueológicos na terceiro milênio antes de Cristo. Esse é o mais famoso. Esse leão de Mari, esse leão gigantesco, o tamanho dele, ele é de metal, mas ele consiste de placas de metal, foi colocada numa escultura de madeira. A escultura de madeira, por causa de anos, desapareceu, ficou, só ele está vazio por dentro. Mas essa dá ideia muito importante sobre o avanço tecnológico em metalurgia. Eu tirei essas fotos quando esse cara não... Esperei esse cara para sair, não sair. Ficou uma hora esperando ele para sair. Tirei foto no final. O tempo todo olhando para ele. Essa mesma... Nós temos mais de cinco vitrinas grandes como desse... Agora, esse palácio é o Palácio de Zemrelin. Um das palácios, como falei para você, uma obra uma obra arquitetônica muito importante na era de antiguidade, terceiro milênio. O palácio tem 300 salas, com vários pátios, que os franceses, por causa da importância, eles fizeram maquete, só você pode olhar essas informações detalhadas sobre esse palácio maravilhoso. Esse palácio maravilhoso porque ele está em sala de trono, sala de festa, sala de diplomacia. E no arquivo real que foi encontraram um contrato no Palácio Real de Mari com banda de música e bailarinas. Terceiro menino antes de Cristo. Só eles sabiam viver. Faziam viver muito bem. Essas fotos só para dar uma ideia. O palácio. Esse palácio, quando os franceses, quando revelaram o palácio apareceu completamente. Eles tiraram foto aéreo. Essa altura e terra pavimentada. 5.000 anos. Pode imaginar assim, agora tortura um pouco por causa de anos. Mas quantos areia foram tiradas para aparecer? Uma grande obra arquitetônica mesmo. Esse é o Palácio de Zemrelin, como ele era. Não vou mostrar. Eu acho que tem vídeo aqui. Vídeo por 2 minutos, só mostrar para você como é. Museu do Louvre. Esse vídeo. Tem som, mas... Mostra o tamanho de pessoa. Cozinha, administração, extension mais disso, para mulheres, maison de fête.
chegaram para Ugarit. Ugarit nós chamamos aqui, localizada na costa mediterrânea da Síria, atualmente na Latakia, 13 quilômetros da cidade de Latakia. Ugarit, o primeiro lugar para morador, onde começou, remonta a 8.000 anos antes de Cristo, mas a idade de ouro de Ugarit entre 1400 até 1200, 1180 anos, onde ela desapareceu completamente nos registros históricos. A cidade foi descoberta em 1928 pela missão arqueológica francesa. Em 1928, a Síria estava sob mandato francês. Sua autoridade francesa arrumaram uma grande missão arqueológica chefiada pelo Claude Cheever, um dos arqueólogos mais importantes no século passado. Ele começou o trabalho na Ugarit, que fica na costa mediterrânea da Síria. Começou o trabalho em 1928. As escavações de Ugarit, primeiro, depois centenas, até o trabalho continua até hoje. Mas o Claude Cheever conseguiu revelar o Palácio Real da cidade, que é 90 salas, e o Templo de Baal, o Templo de Tempestade, o Templo de Dagon, o Templo de Fertilidade, e também, mais importante, encontradas bibliotecas privadas. Primeira vez no Oriente Antigo tem bibliotecas privadas, sendo delas pertence a um diplomata chamado Rabano. Além disso, havia uma biblioteca templária, uma biblioteca dentro do templo. Essa é a única na história, que o que tudo indica era a única no mundo em sua época. Outras estruturas descobertas incluem uma fortaleza, uma acrópole e diversos distritos urbanos. O número total, mais de 10.000. O mais importante descobertas do Claude Cheever, duas coisas. Primeiro, o alfabeto na história da humanidade, que foi descoberto em 1928, mas confirmada como o primeiro alfabeto século de 1980, entre 1980 e 85, porque missões arqueológicas fizeram um cruzamento de informações. Eles não podiam usar. Eles descobriram textos, milhares de textos escritos em cuneiforme, mas totalmente diferente de outras línguas mesopotâmicas, mas a mesma escrita de cuneiforme. Depois, longo trabalho, descobriram que é esse alfabeto de 32 letras, tem textos bilíngues, que ajudam muito. Tem textos bilíngues entre língua de Ugarit, alfabética, e com língua suméria. Esse ajuda muito a interpretar o texto. Só foi uma grande descoberta que mudou a história inteira até 1980. O segundo mais importante descoberta, a notação musical mais antiga, que é descoberta da década de 50 do século passado. E ficaram 25 anos para conseguir entender que esses sinais são notas musicais. Eles descobriram, na verdade, 32 pedacinhos. A única que tem a única que completa. Até notações musicais que foram descobertas não tão completas, mas que em nome de autor. A notação musical tem que é descoberta completa, ela sem nome de autor. Mas ajudam. Essas duas grandes descobertas da cidade de Ugarit é texto. Até o ano passado, o Museu do Louvre revelou uma grande reunião grande para todos os arqueólogos e filólogos para reinterpretar os textos ugaríticos de novo. Por causa de tantas informações novas descobertas. Eles querem cruzar essas informações, porque o texto do Ugarit revelaram vários segredos nas outras línguas. Ugarit era uma cidade global. Tem o cruzamento, relações de central da Ásia até todo o Mediterrâneo, Anatólia até África. Cidade globalizada, várias línguas, várias civilizações juntos no lugar. Esse lugar foi um exemplo ideal para entender a história da humanidade mesmo. Com textos de 8 línguas. Nós temos 8 línguas no Ugarit, mas a língua oficial do Ugarit é a língua escrita de ugarítica, diferente de todas as línguas. O Claude Cheever, como amigos de formação dele, conseguiram nas primeiras campanhas de escavações o acervo por exemplo, esse acervo de armas e ferramentas de bronze. Cheever examinou o acervo de 74 espadas e machados, brocas e outros objetos de 3.000 anos bem preservados. Essa foto minha no Museu do Louvre. Essa descoberta que eu estou aqui.
Ponta, por exemplo, tem espadas, tem para incenso. Essa foto do Clotilde, que é o ajudante dele. Essa, por exemplo, espada, adaga, ponta de lança, lâmina de adaga, ponta de... Essa vara para piscar, esse vara de piscar, tudo de bronze. É a mesma forma até hoje. Mesma forma até hoje. Essa é a agulha também. Esse artefato pode dar informações, porque no texto não pode falsificar. Ele dá informações certas. Esse machado com cabeça de touro. E descobriram uma espada com o nome de um faraó, que segundo o registro, que essa espada estava preparando um presente para um faraó, com o nome de faraó. Essa Clotilde, que de 1898 até 1910, ele ficou no Ugarit até o último dia na vida dele. Essa é quando eles descobriram aquele cabeça de marfim do Ugarit muito famoso. Olha, cuidadosamente, compensei para não destruir nada. Qualquer coisa é importante. Esse salão, onde tem todas... Claro, segundo a lei de arqueologia, parte de descobertas vem de... a parte principal fica no país de origem, a outra parte para museu que banca essa missão arqueológica. Essa parte foi da França, é a parte do riqueza para eles. Mas tem muitas coisas para eles. Quase tem de Oriente Médio ou de perto da humanidade, nós temos no Louvre mais de 100.000 objetos. 100.000 objetos. Mas o que está na vitrina, poucas coisas, porque o resto para estudos, para coisas não deixar. Só a gente pode entrar só se tem relações entre universidades, uma visita especial entre universidades para ver o resto. Só milhares de peças importantes. O mais importante aqui, Estela de Baal, foi descoberta 20 metros na entrada perto do templo de Baal, que foi descoberta na década de 40, no século passado. E aqui de Dagan. O primeiro alfabeto saiu. E quando está aqui, tem o primeiro alfabeto no Museu Nacional de Damasco, ele está aí, mas na sala, quando procurei para encontrar, eles colocaram fotos e falam que esse artefato está fora do país de uma exposição do Louvre. O Louvre sempre pegava as peças e fazia uma exposição fora. Nós tem vários museus internacionais, só tem troca de exposições de artefatos. Mas essa pedra está aqui, essa de o alfabeto de Ugarit, com 32, esculpida, cravada na pedra calcária. E ficou horas aqui, sempre tem grupos com guia, falando. Multidão, sempre tem multidão. Esse é o único momento que eu consegui tirar fotos. Essa planta baixa do Palácio Real do Ugarit, de Rei Legmado II, está aqui, com todas as informações sobre a coleção do museu. Esse é Baal, esse Deus principal, o Deus Pai no Ugarit, o Deus Pai chama El. É Baal, o Deus de tempestade, quem domina o clima, quem domina 4 estações. Ele tem a estela muito importante. A estela dele como uma lança, mas ela tem planta, que significa o raio dele causa vida. Esse estatuina do nome do rei que fez essa estela como presente para o templo de Baal. Colocou estatuinas dele aqui. Esse significa mar. Ele tem altura de 140 centímetros, largura de 50 centímetros e profundidade de 28 centímetros. Século XV. Isso é muito importante, dar informações sobre o templo de Baal. Essa deusa Anad, a tampa de caixa de marfim. Eu usei duas vezes. Primeira vez não, estava na vitrina. Colocaram foto dela que era numa exposição. Na segunda visita, eu encontrei foto dela. Essa é foto minha. De caixa de marfim ugarética, representado de deusa fertilidade, data cerca de 1200 até 1150. Essas vitrinas de objetos ugaríticos. De ouro, pendente. Esse nós temos prato de ouro.
essa estátua de Baal, mesmo o movimento dele, mais 3D aqui. Falta de lança, mas com essa influência cultural do Egito, com a coroa de Egito alto. Esse pendente... Para colar, tudo como deusa de Ana, deusa de fertilidade, esse símbolo da deusa de estrela de alto. Tem Agatha, pedras preciosas, anéis, e várias estátuas aqui. Tem quantidade de peças de ouro sobrando. Esse prato de ouro garita, altura de 3 centímetros, diâmetro de 18,8, período de idade do bronze tardio. Eu tirei até foto por trás. Ele foi feito no molde, que significa que o garita estava produzindo centenas de pratos de ouro. Essa é a coisa mais importante, na minha opinião, é as vitrinas de selos cilíndricos eucaríticos. Selos cilíndricos eucaríticos, nós temos várias vitrinas, essas vitrinas na parede. Tem vários, tem 35. Selos cilíndricos, esses selos cilíndricos são um cilíndrico pequenininho com desenho. Na época de Ugarito, na antiguidade, cada pessoa tem um selo cilíndrico. Porque esse selo cilíndrico funciona como identidade. Por exemplo, para comprar terra, não tem papéis, eles usaram um tabulete de argila. Só eles escreveram o texto de contrato e depois cada um rolar esse sinal acima de argila, ele virou como assinatura dele. Só cada um como assinatura, como carteira de identidade. E também como amuleto, porque às vezes colocaram Deus, as coisas para ser protegidos. Só ele funciona até como marca. Quem está exportando material, se ele colocar no argila e rolar como marca. Só ele marca identidade, assinatura, carteira, tudo. Só nós temos acervo importantíssimo de Ugarit. Não só o Ugarit Babilônia, tem toda a cidade antiga, mas o Ugarit tem características diferentes de selos. Esse, por exemplo, quase o diâmetro dele é 8 milímetros, 1 centímetro, com uma altura de 2 centímetros, às vezes 5 centímetros. E tem essas informações super importantes para entender a crença, religião, pensamentos, pessoas, até a profissão da pessoa. É um tesouro de informações. Conto de Akkad. No Ugarit descobriram 3 textos mais longos, o mais importante, onde o conto de Akkad, outro de século de Baal. Século de Baal tem milhares de estudos acadêmicos sobre o século de Baal. Ele mostra a influência do Deus de tempestade na vida dos seres humanos. Mas uma base para todos os pensamentos religiosos atuais, em todos os religiões. Você pode ver semente dessas ideias que começou em 1350 a.C. E tem outro, lenda de Kert, Akkad, Kert e Baal. A palavra Baal significa Senhor, a tradução direta da palavra. Esse de Agatha e tem esse de marfim, anéis de marfim. O grande painéis de marfim que foi descoberto no Ugarit está no Museu Nacional em Damasco. Agora chegamos ao Mira, a joia do deserto. Agora, depois de Cristo, primeiro século até segundo século, até terceiro, Palmira no século primeiro até terceiro, depois de Cristo, foi uma potência comercial e cultural que soube navegar com sucesso entre os gigantes de Roma e de Pérsia, criando uma identidade única. Um dos capítulos mais fascinantes e únicos da história antiga, o oásis do deserto, que controlava a rota da seda, de central da Ásia até central para a Europa e África. Um exército híbrido de arqueiros montados e legiões. O prévio império que desafiou Roma e Pérsia. Palmira era uma joia e muito rica, muito rica. Até tem um cidadão chamado Agripa. Ele convidou Adriano, o imperador romano Adriano, ele bancou a visita de Adriano com o exército dele para Palmira. Ele é considerado um dos mais ricos na antiguidade, esse é Agripa. E tem várias informações porque o Adriano foi encantado quando ele visitou a cidade muito rica mesmo. Era na fronteira entre Pérsia e Roma, mas sempre aliada de Roma. Até o exército de Palmira ajudou os romanos
várias vezes nas guerras na Alemanha, no norte da Europa e na Anatólia e Ásia Menor, porque eles são super profissionais, especialmente arqueiros deles. E cavalos, porque cavalos deles têm aquela potência diferente. So, até conseguir o Odenatos, o marido de grande rainha de Palmira Zenúbia, ele conseguiu 2 vezes derrubar o Império Persa e cercou a capital deles. 2 vezes. So, era uma grande potência cultural e militar. Porque ele tem uma grande potência militar? Porque ele tem rico. Quando tem riqueza, se você tem no exército suficiente, você vai ser roubado por outros impérios. So, essa é a primeira razão. Segunda razão, o Palmira estava oferecendo para chefe de caravanas 2 coisas importantes. Posto para caravanas, com água, com serviço total, com serviço que é proteção. So, o exército deles preparado para proteger caravanas. So, e em troco tem taxa, tem que pagar. Mas como caravanas, eles sabem que eles têm posto, têm todos os serviços, até tem templos, por exemplo, eles sabem, esses caravanas adoram a Deus fulano. Eles prepararam um templo pequeno no posto para que esse, quando chega a fazer todas as rituais dele. So, ele vai encontrar água, relaxar, orações e proteção. So, ganharam muito dinheiro até o templo de Baal, a parte lá em cima do templo estava cobertado com ouro. Não por causa só de riqueza, mas também para ajudar caravanas à noite. Quando a lua brilhando no céu, ele faz grande reflexão. Só quem está andando, porque as caravanas, a maioria das vezes, usaram à noite para andar. Por quê? Porque durante o dia é muito calor. Só anda à noite. Como esse no deserto, o templo de Baal vai brilhar no fundo. So, ajuda caravanas para chegar à cidade. So, a cidade, o segredo do deserto ainda não sou revelado completamente, mas uma coisa super importante. A gente vai falar sobre esse reino de Palmira, objetos artefatos de Palmira no Museu do Louvre. Nós temos muito no Museu do Louvre. Nós estamos no Museu do Louvre, no Museu do Louvre, no Museu do British Museum, e no Nova York Museum e na São Petersburgo Museum de Hermitage. Tem muitos artefatos. So, o mais importante vou falar hoje sobre torres. Primeiro, falar sobre Palmira. Ele tinha 3 tipos de enterrar pessoas. Primeiro assim, tompas subterrâneas. Chama casa de eternidade. Uma casa subterrânea preparado para receber mortos, mas cada casa de eternidade tem um chefe, o fundador, um dos ricos de Palmira. Só ele coloca todas. Nós temos o segundo estilo, chama as torres funerárias, e o outro, terceiro modelo, simples, sem enterrar pessoas simples. So, depois vou falar, esse, por exemplo, casa de eternidade, um dos tipos de casa de eternidade, dizendo de Yarhai. Estou falando de Yarhai, um dos ricos do reino de Bulgária. Essa escada para entrar. Aqui, por exemplo, chama o banquete funerário, onde o chefe da família, com a mulher dele, com os filhos deles. Aqui, cada um daqui tem nicho para enterrar pessoas. So, na casa da eternidade, tem família, todas as gerações, quase todas as gerações da família estão enterradas aqui, dentro. Esse é um tipo, Yarhai, porque Yarhai nós temos, eu encontrei 3 postos de Yarhai no Museu do Louvre, na Sala Palmira. Essa, por exemplo, atualmente no deserto, um modelo. Esse é um dos fundadores, e aqui pessoas. As torres funerárias são com prédio. Um prédio de 30 metros, vou mostrar as fotos, uma coisa única de Palmira. Sabe? Não só 30 metros no céu. Eram mais imponentes, visíveis de longe, dominando a paisagem do Vale das Tompas. Arquitetura única no mundo antigo. Era um verdadeiro arranha-céu de mortos. Esta construção para cima era uma demonstração de prestígio e riqueza das famílias palmeirenas. O interior era um favo de mel.
de lúculos. Dentro das torres, as paredes eram escavadas com nichos verticais profundos, conhecidos como lúculos. Cada um desses nichos era selado com uma laje de pedra esculpida com posto de falecido. Essa, por exemplo. Olha o tamanho de pessoas. Só cada fechado com retrato de pessoa. Não só retrato, o nome, nome de família. Essa, não, eu vou mostrar para você. Porque no Louvre nós temos 92 retratos, relevos funerários, 92. E 146 objetos de Palmira e do Europa. Está aí na sala. Vou mostrar para você. Mas está falando desse no deserto, no Vale de Tombas, em Palmira, na Síria. Mas foram roubados, simplesmente vou... Mas tem muitos estudos sobre esse estilo. Só a única família, porque está família rica que pode, não só construção tem esculturas, tem pinturas, vou mostrar para vocês alguns detalhes. Esse é um 3D de um dos famosos, o mais alto, se chama de Torre de El Abel, torre de um empresário gigantesco rico de El Abel, que foi danificado, nunca foi saqueado, nunca da mas nós temos vários registros sobre El Abel, a família dele, que parece um chefe. Essa, por exemplo, como ele era, pode imaginar. A riqueza, estátua de bronze, de calcária, de todas as famílias. Só cada 4 ou 5 gerações. A família fica com 5 gerações juntos, num lugar. Esse bom também eles fizeram isso para fazer cultos para a família ou para a tribo, que eles são 5 gerações. Cada andar. Essa imagem mostra saqueamento desde o tempo antigo, porque é uma obra de arte. Só foi roubada ao longo da história. Só ficou aquele simples, pessoal assim. Olha, por exemplo. Todas essas são baseadas em informações. Só a Rainha do Céu dos Mortos. Desse estilo. Os relevos funerários de Palmira são esculturas em relevo produzidas em Palmira, na Síria, entre cerca de meados do século I até século III. Eram placas de calcário talhadas para fechar nichos funerários dentro de tombas subterrâneas ou nas torres funerárias, retratando o posto de falecido com seu nome e nome da família, em aramaico. Tudo com nome e nome da família em aramaico. Esses os documentos importantíssimos sobre o nome da pessoa na era aramaica, na cultura. Nome de pessoa, nome de pai, nome de tribo, às vezes. Esses retratos mostram os palmeirenos vestindo trajes tradicionais, ricas joias, frequentemente segurando objetos que simbolizam sua profissão ou status em vida, como rolos de pergaminhos para escribas ou ferramentas para artesãos. Cada pessoa tem movimento na mão esquerda, um objeto, mostra a função dele na vida. Mostra exemplos. Esse é no Museu do Louvre. Claro, esses retratos, relevos eram coloridas, mas ficou um pouco sem, por causa de tempo. Mas essa mulher ficou com o olho azul até hoje. Não só olha cabeleireiros aqui. Eu tinha um grande cabeleireiros para fazer esse tipo de modelo. Palmira, escultor final. Infelizmente, essas, por exemplo, nós não sabemos onde o nome, por causa destruída, roubada às vezes. Só destruíram ao redor. Esse é o grande problema. Mas a gente sabe a data por causa de modelo, por causa de joia, por causa de maneira de escultura, como para entender se é século II, século III, depende. Esse é eu. Como é? São 4 paredes, cada parede está aí. Tem números aqui, cada um tem explicações nessa casa. Essa, por exemplo, século, data, material, nome. Por exemplo, esse Ahmad chama Ahmad, acho que está nos Estados Unidos, não na Louvre, só para mostrar para você aramaico, a língua aramaica, o nome de Ahmad é o nome do pai dela, Ahmad bin Maliku. Ou chama Ahmad bint Maliku. Até hoje em dia, bint filha. Ahmad bint Maliku, filha de Maliku.
Só a gente sabe. Infelizmente, por exemplo, esse a gente não sabe o que ele estava segurando, mas sabe muito bem que ela de família rica por causa de broche aqui, por causa de joias, muitas joias, por causa de vários, até esse movimento que segurar. Essa Akhmat também. Até dá para pessoas como eles eram naquela época. A gente tem que usar ChatGPT para criar fotos como ele era coloridos, pode. Esse é um exemplo, por exemplo, chama Habiba bint Muqimo. Habiba ou Habibat, retrato de Habiba de Muqimo, filiação de filha Muqimo, tipo retrato funerário feminino, material Calgária, Museu do Louvre, número do inventário, local de origem Palmira, período século II. Inscrição completa legível. Essa é a inscrição em aramaico. Agora, análise etnográfica. Essa foi encontrada, segundo estudos arqueológicos, que essa foi na Torre de Tombas. Foi encontrada na Torre de Tombas. Mostra a riqueza dessa. Então, nós temos joias. Olha quantas joias ela tem. Roupas da seda. Essa mostrava que ela é uma mulher muito rica, por causa dos anéis nessa porção. Essas bordadas, olha as roupas bordadas, com pedras preciosas. Seu estilo período. Esse é século II. Essa precisidade de rosto. O rosto idealizado com olhar frontal e olhos perforados, o que exigiria estética, simbólica e espiritual. Os olhos eram entendidos como janelas da alma, olhando para a eternidade. Estilo palmeirano, típico, refinado, com detalhes expressivos do século II. A joia, como símbolo social, essa joia, cuidadosamente esculpidas para mostrar riqueza, a posição social da família. Isso indica que ela pertencia à aristocracia mercantil de Palmira. Ela exibiu anéis luxuosos, pulseiras, um colar com pendente e brincos com pedras preciosas, roupas de seda bordadas com motivos florais e pedras preciosas. Então, essa estátua dá muitas informações. Até consigo saber que ela é no século II por causa de roupa, por causa de joia. Essa trindade sagrada de Deus Baal, ou Bel, com Deus do Sol, ou Deus da Lua. Essa foi no templo de Baal. Esses nomes de deuses aqui. Esses deuses com roupa militar, por quê? Porque Palmira, na época da construção, ela precisa de defender os postos comerciais. Se formou um grande exército para essa função. São Deus dele vestidos como soldados militares. Agora, a última parte, o Museu do Palácio de Sargão II, mas voltaram antes de Cristo, 722 até 705. Tem uma grande coleção. Essa equipe de escavação no Museu de Khorsabat. Khorsabat é o nome atual, 1852, Victor Blas e Cavalier Torchon, em frente do portal do Palácio do Sargão II. O palácio foi descoberto nessa época. Esse palácio foi construído de 717 até 706, mas Sargon vivia só um ano, porque ele morreu em 705, nesse palácio. Esse é no Louvre. Esse é na entrada. Eles fizeram a mesma coisa aqui. Arco para a entrada do palácio. Olha o tamanho das pessoas. Tatatufo. Essa é no Museu do Louvre. Essas com pessoas a mostrar para vocês essas fotos. Com painéis. A maior parte está no British Museum na Inglaterra. Mas esse salão gigantesco, 3 salas grandes com touros alados e painéis mostraram Sargão II, mostraram, por exemplo, aqui transportar os cedros dos territórios dos fenícios para o palácio do Sargão II. Essas fotos minhas. Esse é o meu tamanho. Eu não sou muito alto, mas esse tamanho eu vou mostrar para você. Galã do cinema sírio. Essa é como, provavelmente, Gilgamesh, esse mangá do 1 milhão. É um império, eles chamam no registro histórico um império agressivo, um império muito forte. Só eles sempre destacam músculos, corpos. Essa é a pintura. Esse, Félix Tomás. Sabe, na época de descoberta a região sob ocupação de
Eu não sou muito alto, mas esse tamanho, vou mostrar para você. Galã do cinema sírio. Esse é como, provavelmente, Gilgamesh, esse mangá do 1 milhão. É um império, eles chamam no registro histórico um império agressivo, um império muito forte. Só eles sempre destacam músculos, corpos. Essa é a pintura. Esse, Félix Tomás. Sabe, na época de descoberta a região sob ocupação do Império Otomano, o Pasha, o governador, foi chamado. Essa pintura mostra visiting excavation em Horseback. O Pasha of Mosul, o governador do Mosul. Mas esse é Sargão II. Mas eles são uma obra de relevo importantíssimo na história da arte. Esses três são três aladas por causa da felicidade, cabeça humana, sabedoria, e corpo de touro significa poder físico. Essa última, terminando assim, eu vou mostrar para você um vídeo sobre 3D, sobre 3D, sobre o Museu do Louvre, para terminar. Quando ele é uma fortaleza, agora a mudança para palácio. Son fils, Henri II, poursuit ce chantier monumental. Baixa pouco o som. Il ordonne de démolir la partie ouest du château et il fait appel à l'architecte Pierre Lescot. Avec ce bâtiment, l'architecte invente la Renaissance à la française. A grande galeria foi construída, na Renascença francesa, essa parte. Aujourd'hui, l'aile Lescot continue d'impressionner. Elle emprunte à la Renaissance italienne l'élégance de sa géométrie. Elle y associe de grandes fenêtres et des toits en ardoise. Au rez-de-chaussée se trouve une véritable merveille imaginée par Pierre Lescot. Derrière cette porte, voici l'une des plus belles salles du Louvre. Alors nous sommes ici dans la salle des Cariatides, la grande salle de bal Essa sala et de de réception. Caritide grega. Alors dans cette très belle architecture, le souverain avait une place de choix. Il siégeait au niveau du tribunal, c'est-à-dire de cette zone en fond de salle qui est comme délimitée par un arc de triomphe et qui était surélevée de quelques marches. Donc le souverain était dans la salle, certes avec ses hôtes, mais en léger retrait, en léger surplus. Essa sala para obras clássicas e gregas. Face au trône, Uma das salas l'un des importantes. chefs-d'œuvre du Louvre. Les Cariatides. Essa é uma cópia de Cariatide Ces sculptures de Jean gregas. Goujon ont marqué leur époque et sont devenues des figures récurrentes au sein du palais. Ces figures féminines, elles sont très hiératiques, très frontales, elles ont un rôle architectural. Il y a une grande sensibilité, une grande délicatesse dans le traitement des drapés, ce drapé mouillé, c'est caractéristique, qui laisse apparaître l'anatomie, qui laisse deviner le nombril, et dont les courbes dessinent très harmonieusement les courbes du corps féminin. Le motif de la cariatide au Louvre, vous allez le retrouver partout. Elles font partie de l'ADN architectural et décoratif du Louvre. Je crois qu'après la Joconde, elles sont vraiment l'incarnation de la Renaissance. Aujourd'hui encore, l'emprise de ce palais impressionne. Le long de la Seine, le Louvre déploie un immense bras de pierre. Ce gigantesque corridor est un autre geste fort qui a marqué l'histoire de ce bâtiment et de la capitale. Da grande C'est à Henri galeria. IV que l'on doit cette galerie. Ce roi, venu du lointain Béarn, veut laisser son empreinte. Il imagine pour le Louvre ce qu'il appelle son grand dessein. C'est un projet fou. Il consiste à relier le Louvre au palais des Tuileries. De 460 metros, de Henri II. Pour cela, le roi ordonne la construction d'une grande galerie. Avec ses 460 mètres de long,
Elle est le plus long bâtiment jamais entrepris dans une demeure royale. Ce bâtiment va donner au Louvre sa dimension. Celle d'un palais gigantesque, au cœur de Paris. Obrigado. Para que vocês possam fazer perguntas e fazer comentários sobre a palestra. Professor, parabéns pela sua excelente palestra. Duas Senta lá. perguntas rápidas. As peças cuja visitação são abertas ao grande público, elas fazem parte do acervo permanente do Louvre. Sim. E na sua visão, em se tratando de visita a turismo, né? Então, a gente passeando, o nosso tempo é curto. Qual das 3 alas o senhor sugere ou que mais lhe impressionou para a gente começar a visitar? Objetos maravilhosos. A humanidade inteira está em Paris. Mas quem, por exemplo, num lugar não só para visitar, por exemplo, se tem um lugar para estudar, para analisar, para documentos, tem turistas que passam sem saber nada, sabe? Mas depende do que você gosta. Quem gosta joias, grande galeria, todas joias lá. Quem gosta antiguidade, tem 3 antiguidades. Antiguidade orientais, antiguidade egípcia, antiguidade grega e romana. E tem esculturas, tem pinturas, tem móveis, tem 35 mil, eles têm esses 35 mil objetos exibidos. Tem milhares, não para mostrar, sabe? Depende de você. Você gosta mais, sim. Porque não é fácil. Cada ala, 3 alas, cada ala você precisa, para entender bem, precisa 3, 4 dias. Porque Palmira me pareceu mais exuberante. Não, Palmira, porque tem muito Palmira? Porque os franceses trabalhavam lá, se era só mandado francês. E tem parte foi roubado também. Os museus às vezes têm roubado. E Palmira, estou mostrando porque estou focando na Palmira. Até outra cidade Síria não foquei, porque não tem tempo. Ó, tem Alepo, tem muitas coisas. Tem cidade, tem a Nebla, tem muitas coisas. Tem Babilônia, tem muitas outras alas e departamentos cheios sobre Babilônia, sobre Suméria. Tem, mas eu escolhi 3. Mas tem muitas outras. Sobre Síria, cidades sírias, tem muitas. Porque por causa de tempo, sabe? Ok. Não foi bom. Muito obrigado. Obrigado. Você falou de Palmira, né? Palmira teve uma rainha que foi muito valente, que foi Zanúbia, né? Zenóbia. Nós não temos retrato dela ainda. Era isso que eu queria saber. Queria que você falasse um pouco sobre ela, que ela foi uma grande guerreira. Ela é a única rainha na história que participou de guerra mesmo. Não ficou olhando o que está acontecendo. Ela participou pessoalmente na guerra. Ela chama a rainha guerreira. É muito famosa, tem vários livros sobre ela. E estou pessoalmente fazendo várias coisas sobre ela atualmente. Ela é a mulher do Adinato, o rei, ou foi assassinado quando ele estava no caminho da Alemanha. Estava parte do Império Romano e foi assassinado depois. É uma grande marco, Zanúbia. Ela foi traída, né? Foi traída. E assassinada. Não, ela não foi assassinada. Nós temos 3 teorias sobre o fim dela. Ou ela tomou veneno, ou foi levada para Roma, porque eles fizeram uma grande vitória. Ela construiu um império, ficou 5 anos e derrubou romanos na Ásia Menor, no Egito, e fez um império dela. Primos dela eram senados na Roma, primos dela. Ela falava 7 línguas, Palmira. Ela tem salão de literatura, tem encontro para filósofos semanais. É uma grande personagem na história da Síria. A terceira coisa que ninguém sabe, não tem retrato dela, não tem túmulo dela. Até quando ela perdeu a guerra, caiu nas mãos de Aureliano, ele ficou impressionante, porque ele quer tomar ela, mas ela é muito bonita, ele ficou louco. Ele matou tudo, deixa ela.
Não, ela foi julgada no Homs, Messa naquela época, depois levada para Roma, mas nós não temos certeza que foi levada a Roma. Ou ela morreu no mesmo Eufrates, porque ela fugiu da cidade para pedir ajuda de persas. E talvez ela morreu no rio de Eufrates. Tem coisas misteriosas sobre o fim da rainha. Ela bem retratada na escultura, pintura europeia. Bem retratada. Quando nós não temos nada na Síria. Uma coisa estranha. Eu sou suspeita, porque eu adoro tanto museus quanto história. Né? Eu queria saber a respeito de peças arqueológicas na Síria. Como que elas estão armazenadas lá e se tem grande volume de peças na Síria e se estão expostas ou se foram todas roubadas e destruídas. A gente sofreu muito durante essa guerra devastadora entre esses grupos. E El Abel, por exemplo, a torre El Abel foi destruída parcialmente. Várias obras foram roubadas do museu, mas o governo sírio antigo do Assad, quando a guerra começou, esse é um segredo, quando a guerra começou, ele conseguiu, com o exército, esvaziar todos os museus. Ninguém sabe onde foram. Esvaziaram esses museus para um lugar certo, porque eles têm medo de acontecer o que já aconteceu no Iraque. Parte ainda ninguém, não sei onde eles esconderam todas essas, mas certeza absoluta foram escondidas em Síria. Em Síria. Esse novo governo, ela só adora coisa islâmica. Coisas não islâmicas para eles não tem valor nenhum. Bom que nós temos museu como o Louvre, museu como o Museu Britânico, como o Museu de Hermitage, que artefatos sírios estão lá preservados. Porque lá sempre tem guerra, não tem valor, nem cultura, sabe? Infelizmente. Quando nós temos 92 relevos, uma coisa impressionante, uma coisa importantíssima para não perder essa civilização maravilhosa como a civilização de Palmira. E até, por exemplo, Ebla, a cidade mais antiga na Síria, um dos berços da humanidade, o Paulo Mathieu, o Atiliano, o chefe ele foi homenageado antes, 2 anos atrás, foi homenageado, muito velho, mas ele conseguiu fazer de artefatos de Ebla, toda na Universidade de Roma, o Museu Nacional de Roma. Ele tem cópias 3D de todos os artefatos. Se esses artefatos apareceram em qualquer lugar, ele pode pegar. A segunda lei. Se ele salvou Ebla, porque se Ebla é muito importante, Ebla, de quarto até terceiro milênio antes de Cristo, um dos pontos mais importantes. Ela que, sabe, antigamente a gente sabe que Vale de Nilo, Mesopotâmia, é o berço da humanidade. Agora, Vale de Nilo, Ebla e Egito são o berço da humanidade. Bem que nós temos pessoas como missões arqueológicas de universidades, que parte de descobertas levaram para museus para ser preservados, especialmente durante esse tempo de guerra, as coisas. Tá? Mas parte foi resgatado, parte foi parte de comércio no black market, infelizmente. Mas hoje em dia, qualquer país pode pegar, devolver a peça, se ela tem documento, que é a peça dela. Por exemplo, Napoleão Bonaparte roubou a Europa inteira. Quando a guerra terminou, vários países europeus conseguiram devolver parte para eles. E parte ficou. Até Hitler também roubou a França. Hitler, quando ocupou a França, roubou o Museu do Louvre. Roubou várias coleções importantíssimas. Mas bom que nós temos na unidade, nós temos museus para preservar a memória da humanidade. Mas essas peças são as peças antigas. Peças atuais não estão expostas. Não, esses que mostrou para frente da Palmira, atualmente. Porque já o mês passado estava lá. Essas peças todas atuais. Não, mas as do Museu do Louvre são as peças antigas. Antigas deles. Deles registradas, informações, tem documentos de tudo. Professor, apesar de muito bem resguardadas essas peças, eu acredito que foram roubadas dos países árabes, etc e tal, no microfone. A pergunta é, tudo bem, estão bem guardadas e tal, mas não foram lá legalmente, provavelmente. O governo sírio pode pedir de volta? Como é que funciona o direito internacional em relação a isso?
Se a peça, por exemplo, quando a peça tem documentos que estavam na Síria oficialmente no museu e agora está no outro museu, o governo oficialmente pode dividir e outro museu vai ser obrigado para devolver. Essa é na lei internacional, porque esses bandidos ou quem roubou não pode vender no mercado se essa peça é documentada. Eles não podem, porque tem Interpol vai intervir, tem uma black market grande, só tem inteligência Interpol atrás dessa. O mais importante é documentar a peça. E que a missão arqueológica italiana de Paolo Mattiei fez, que é aquele de 3D, fotos digitalizadas de 3D, essa é excelente para ficar atrás da peça e devolver a peça. Tem peças, por exemplo, nós temos peça muito importante do Egito de Nefertiti. Nefertiti no Bergamo Museu na Alemanha. O governo do Egito fez uma grande disputa para devolver essa peça. E mostrou documentos, mostrou tudo que foi roubada. Os alemães, depois de 5 anos de disputa, eles falam, roubaram e não vão devolver. Por quê? Porque tem aquela concorrência entre Louvre, tem Mona Lisa, e Bergamo tem Nefertiti. Tem 5, 7 milhões de visitantes por ano, um tesouro, não vou deixar. Mas o Egito conseguiu devolver várias peças ao dono. Aquele arqueólogo famoso Zahi Hawass, ele conseguiu vários. Porque, olha, eu visitei 25 museus na Europa. Não existe nenhum museu som ala sobre Egito Antigo. É muitas coisas. Só olha. Uma pergunta aqui. Me falaram que na Síria nós temos mais de 3.000 sítios arqueológicos ainda não descobertos. Sim. O que você pode nos falar um pouco sobre isso? Na verdade, nós temos 10.000 sítios arqueológicos na toda a Síria ainda. Graças a Deus não descoberto até hoje. Sabe, às vezes eu lembro. Só porque a Síria não tem aquela infraestrutura suficiente para para cuidar. Sim, para defender. Todas as missões arqueológicas europeias que trabalham na Síria são missões de universidades e museus. Esses sítios grandes, mas tem milhares de sítios arqueológicos ainda. Por exemplo, sempre tem. O mês passado, no Museu do Iraque, descobriram Lamaço. Lamaço é aquela criatura de corpo de touro e com ala e cabeça humana. Duplo de tamanho que está no Louvre. Descobriram no mês passado. Sabe, essa terra de civilizações sempre tem. Mas tem 10.000 registrados na ministro de antiguidade na Síria, 10.000 registrados que sítios arqueológicos, mas não tem aquela infraestrutura suficiente, nem para cuidar, nem escavar. Mais uma pergunta. As obras que foram roubadas de Palmira, existem alguns filmes que meio que sobre isso, e parece que eram obras escolhidas a dedo de colecionadores no exterior que pediam esse material. É verdade isso? É verdade, faz parte da black market. Porque tem muitas pessoas, colecionador de obras, de esperam a hora certa. Até eu encontrei 2 peças falsas. Tem pessoas que fizeram a mesma pedra calcária, mesmo estilo, mas falsos. Mas não é fácil descobrir que não é falso. Só tem black market de Palmira. Mas Palmira, felizmente, ela tem característica única. Se a gente não sabe se é de Palmira na hora, sabe? Mas tem documentários sobre roubos de artefatos sírios. Tem 2 filmes alemães sobre o que está acontecendo. Documentários sobre isso. Né? As peças de Palmira dizem que foram levadas para Damasco. Sim. Do museu, amigo meu, ele está no caminho. Sim. Amigo meu está no caminho. Ele quase morreu em 2013 no caminho para eles fizeram um museu. No caminho, o exército entrou, o helicóptero ajudar. Os caminhonetes estavam passando no deserto para Damasco e terroristas estavam atacando. Ele quase morreu 2, 3 vezes no caminho. Mas o helicóptero, porque usaram o helicóptero, o exército usou o helicóptero. Uma dessas peças chama Leão de Allat. Allat, a deusa de Palmira,
tem uma estátua de leão. Foi danificado, um grupo de italianos conseguiram restaurar. Está no Museu Nacional de Damasco. Mas as peças do Museu de Palmira, em Palmira, foi esvaziado no 2013, durante a guerra. Mataram o curador de Palmira, que conhecia É uma grande... muito as peças, as coisas. O filho dele fez documentário que eles pediram, o pai dele chama Assad. O terrorista pediram para ele onde está o tesouro de rainha. Ele não deu nenhuma informação. A única pessoa que nasceu aqui, a única pessoa nascida que fala aramaico palmireno. Ele é a única pessoa que fala aramaico palmireno. Ele foi homenageado na Itália, tem praça na Itália com o nome dele atual. O aquele Paulo Mattia pediu do governo. Porque ele, sabe, no final Palmira é uma coisa de Roma, ligada com Roma. Apesar que ela é autônoma, mas ela é grande aliada ao longo da história de romanos. E foi, sabe, o maior sítio arqueológico clássico no mundo. Maior sítio arqueológico, centenas de colunas, espaços, templos. Palmira. Mais alguém? Não sei. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta de mais alguém? Bom, então. Obrigado ao coordenador do Núcleo de Cultura Árabe, o Fouad Ashkar Júnior, e do diretor de Cultura Árabe, Gabriel Sayeg. Agradecemos a todos vocês convidados pela excelente presença, pela palestra brilhante do mestre e aguardamos vocês no próximo evento que já foi anunciado. Muito obrigado a todos. Obrigado. Opa. Se não, leva embora.